Bom, vamos lá. O que muda essa atividade em relação à última atividade que vocês fizeram? Agora a gente entra num caso concreto, ou seja, algo que realmente está acontecendo. Até então nós fizemos comparação, né, entre um porto e outro e buscamos as soluções já encontradas no mercado, o que um havia feito em relação ao outro, fizemos as análises. Aqui eu vou trabalhar com apenas um terminal dentro de um recorte portuário. Então, primeiro eu tenho que entender o porto para depois poder executar o recorte e atingir esse meu objetivo principal, que é gerar um diagnóstico. Eu tentei, dentro do possível, montar mais próximo da realidade. Então, é como se estivesse formado um comitê executivo, onde foi feito um briefing prévio para vocês entenderem quais seriam aí os desafios que vocês vão estar enfrentando. Então, briefing do projeto de encerramento da nossa disciplina, desafio STS-10, estratégia, regulação e sustentabilidade. Então, nós só teremos essa atividade, gente. Então, ela vai ser construída até a data da nossa prova. Uma semana antes, nós faremos as apresentações. Turma da noite, como é um volume maior, provavelmente começa 2 semanas antes, ok? Mas o que a gente tem que entender? Primeiro, o problema, para poder depois executar a ação que a gente vai estar realizando. Vocês saem agora da posição de operador e entram, na verdade, na posição de gestor e analista de mercado. Vocês vão estar analisando uma determinada ação que irá acontecer, teremos o leilão ou não teremos o leilão, e como a gente vai se estruturar em cima disso. Primeiro, o maior paradoxo do hub da América Latina, ele pode ser considerado porque atualmente, em termos de investimento em um único terminal dentro de um dimensionamento, ele é único realmente. Força, crescimento logístico consistente, forte inserção do comércio internacional, elevada eficiência operacional atual. Isso nós já temos no porto. Ele está crescendo pouquinho, mas está crescendo, está se desenvolvendo. O modelo, digamos, sugerido pelo governo federal é que ele atingiu um determinado teto para o Porto de Santos. Então, a implantação de um novo mega terminal seria ali, né, inevitável. O limite, aumento contínuo do porte dos mega navios, isso a gente vem estudando desde transporte marítimo no segundo ciclo. Pressão implacável por redução de custo, então eu começo a funilar o mercado. Demanda reprimida por containers se aproximando do teto, ou seja, eu estou chegando dentro de um determinado limite. Observem que a análise inicial ela é feita independente de qualquer interferência no terminal. Esta é uma situação fática do porto ou dos portos brasileiros na sua maior plenitude, como nós já andamos vendo, né? E o que representa esse STS-10? Um ecossistema de pressões cruzadas. O que vem a ser isso? De um lado, eu tenho um mercado, todo mundo disputando de forma concorrencial, direta entre operadores e armadores. Então, eu tenho múltiplos interessados neste projeto. Urbano, região da Lemoa, eu tenho problemas com trânsito, emissões e conflitos socioambientais, basicamente em todos os portos do Brasil, pelo último trabalho que vocês fizeram analisando os diversos portos e nas pesquisas. Então isso não é novidade para vocês. Regulação. Tivemos problemas para leiloar esse terminal já? Nem iniciou já. Regulação. Restrições do TCU, incerteza jurídica e risco de judicialização. Por quê? Porque a ANTAC teme que verticalize uma única empresa, tome conta dos maiores terminais de container da América Latina. Clima. Ao mesmo tempo eu tenho pressão internacional, né? Mercado europeu com créditos de carbono, com
políticas antidesmatamento que interferem nas exportações do agronegócio, padronizações de due diligence, de compliance, né? E eu tenho também a nova lei de 2024, a 15.042, que trata do sistema brasileiro, né, de emissões, que provavelmente, quando ele estiver totalmente acabado, os regulamentos implantados, muito provavelmente vai aumentar o custo das operações, ok? Então eu tenho esse mega terminal, porém ele vai apresentar um CAPEX elevado, né? Por quê? Porque ele tem a necessidade de ser financiado. É fácil resolver isso? Não, gente. Não há uma única solução. Caso escolha uma, gera algum tipo de consequência sistêmica. O que é isso? Se eu não analisar corretamente, eu vou ter uma observância de que uma pode interferir na outra, de uma forma direta ou indireta. Ok? Então, o teto do patamar aí de vocês começou a elevar. Sua missão como comitê estratégico. Qual deve ser o modelo de implantação e operação do STS-10 para garantir competitividade de longo prazo ao Porto de Santos, conciliando eficiência, sustentabilidade, regulação e viabilidade econômica? Essa é a pergunta que vocês vão ter que responder no relatório de vocês. Então, toda a investigação vai ser para descobrir como é que eu vou solucionar, como é que vai ser a melhor forma, na visão de analista de vocês. 4 alunos por comitê. Significa isso? A cada 4 alunos vai sair um núcleo de pesquisa. Ou seja, pode ser que uns encontrem um tipo de problema diferente do outro, busque soluções diferentes. A ideia é o quê? Que vocês tomem as próprias decisões e evitem os comitês ou as equipes de trocar informação, para evitar muita informação repetida, tal, e aí vai depender do nível de pesquisa de cada um. Decisão sobre incerteza, sempre pensando em visão de longo prazo, aonde eu quero chegar. Isso é muito, muito importante. Okay? Fator de diferenciação dentro de uma evolução analítica. D. O terminal como uma obra isolada de engenharia para uma infraestrutura de sistema integrado ao canal, ferrovia FIPS e cidade. Por quê? Porque os editais exigem isso. O que edital? Por isso que eu mandei lá um zip com toda a documentação inicial do leilão. Mas eu aconselho que busquem na internet as devidas atualizações. Eu coloquei várias para vocês lá nas referências bibliográficas, mas sempre é bom estar procurando alguma coisa nova, ver o que mudou. Vocês vão ver que no documento inicial que eu enviei lá no ZIP para vocês, os documentos de mercado, vocês observam que hoje alguns valores já se alteraram e até mesmo fases do projeto. E ele nem foi leiloado ainda, então o nível de complexidade é grande. Ah, mas eu não sou advogado, o que eu vou analisar? Gente, vocês estão analisando documentos. Normalmente um comitê vai ter uma equipe jurídica para tirar as dúvidas. Lembrando, o advogado ele não domina muitas vezes a operação, salvo os especialistas na área. Ele vai te aconselhar em cima de contrato, em cima de possíveis soluções para tomada de decisão. Então, o contexto, de qualquer forma, quem filtra são vocês para passar para o teu jurídico. Pensem sempre nisso. Ações de SD vistas como marketing ou custo isolado, né, de pensamento para sustentabilidade como variável econômica e precificação do capital ambiental. Então, instalação de OPS, né, sistemas de gerenciamento de energia de berço para o navio, MRV, como eu vou verificar, como eu vou registrar e como eu vou tomar a decisão de uma forma geral, fiscalizar aquele determinado procedimento, projetos de expansão linear focados em volume para decisão complexa baseado em múltiplos trade-offs, ou seja, em produtividade.
Então eu saio de um ambiente clássico e entro por um ambiente mais arrojado. Já discutimos isso, não tem mais como conversar sem falar da questão ambiental, da sustentabilidade. Por quê? Senão eu não consigo atender normas internacionais. Arquitetura da sua recomendação. Então, como é que vocês vão pensar e arquitetar isso aí no passo a passo? Proposta final, né? Modelo de leilão, descarbonização e justificativa. O que foi uma das grandes coisas que a gente aprendeu até agora, gente? Tudo que eu aponto, eu tenho que propor, nem que não seja aceita, ou seja inviável, mas eu tenho que propor uma solução técnica para o problema que eu encontrei. Não adianta ficar passando o problema para frente. Eu tenho que falar, ó, identificamos isso, o que pode ser feito a médio, curto e longo prazo, vocês já aprenderam isso, é esse tipo de ação, ou um tipo de ação, por exemplo, quanto ao trânsito. Isso vocês vão esbarrar nesse problema, porque vocês já sabem que onde ele está localizado, né, que principalmente quem teve na nossa aula, o semestre passado, na nossa aula externa, viu que é um lugar confuso, é um lugar difícil. Né, ele é estreito, ele tem um morro de um lado e tem um terminal de outro, não tem muito para onde ir. Tá? Então, dentro da proposta final, mercado e competitividade, riscos de concentração e verticalização. O que é isso? Eu vou analisar o mercado, eu vou ver quem são os players que têm interesse e eu tenho que observar se tem players ali que, se ganharem, verticalizam, ou seja, eles tomam conta de tudo. É o que acontece hoje se a BTP ela entrar com a composição que ela tem. Na verdade, ela vai emendar, vai ficar com um super terminal. Quem viu a imagem sabe do que eu estou falando, quem viu lá na aula avulsa sabe do que eu estou falando, senão eu posso até apresentar uma imagem para vocês. Infraestrutura integrada, FIPS, canal, gargalos de acesso, ou seja, eu tenho que pensar o terminal integrando com o rodoviário, com o marítimo e com o ferroviário. É uma das exigências do edital, que vocês vão ler na documentação. Economia verde, capital ambiental, OPS e eletrificação. Ou seja, quais são as propostas para eletrificação, para operar com sistemas de carregamento? Esses interessados, ele já tem isso nos terminais dele? Já tem experiência? Vou colocar como exigência. Interface porto-cidade, conflitos na Lemoa, ITS e SUDS, que é o sistema de drenagem sustentável, né? E o ITS é o de transporte local. Eu mandei 2 artigos para vocês, um falando das concessões de modo direto, que os caras ganham e não assumem por falta de capacidade econômica, e mandei um outro falando do Porto Verde, que traz todas essas problemáticas. Eu aponto, inclusive, os documentos que vocês encontram isso. Riscos estratégicos, mapeamento financeiro e regulatório. De posse disso, o que eu vou conseguir? Fazer um diagnóstico do problema. O que eu vou identificar, gente? A base técnica e os limites atuais que eu tenho e que eu vou ter que superar dentro do projeto. Porque o que todo mundo quer saber no final das contas, de forma bem chula e resumida, se é viável ou não economicamente, se aquilo vai dar lucro ou não, o nível de investimento que eu vou ter que fazer, o prazo que eu vou atender e quais são os problemas que eu vou ter para poder fazer o investimento. Ninguém investe sem saber quando é que vem o retorno. Onde a nota é definida? Baseado no gerenciamento do conflito. Então, o que eu vou analisar? Eficiência operacional extrema versus concentração de mercado e monopólio. O que significa isso? Então, o cara que verticaliza, ele tem uma eficiência operacional extrema? Pode até ter, mas vai virar monopólio ou não? Eu tenho que pesar se isso vale a pena para o porto, para a cidade, para o estado, para a União, para o Brasil como um todo, ou se isso vai ser prejudicial.
Ganho de escala logística versus colapso urbano e social da Lemoa. Vale a pena? Eu vou ganhar em escala, mas eu vou causar tanto transtorno porque eu não estou tendo uma dinamização da malha de chegada. Será que vale a pena o custo para a cidade? Metas de descarbonização versus competitividade de preço imediato. O que nós já aprendemos? Que tudo que é relacionado a meio ambiente, sustentabilidade, para descarbonizar é caro. Vai aumentar o custo operacional do terminal. Eu vou ter preço imediato para negociar essas tarifas, se ele for constituído dessa forma, vão ter capacidade econômica. A qualidade do seu trabalho não está em ignorar os riscos, mas em provar como sua proposta equilibrada pode ser concedida com essas forças que a gente analisou. Não há resposta única correta. A qualidade de argumentação é o que vai fazer a diferença. O que é a qualidade de argumentação? É você explicar por que aquilo é bom e por que aquilo é ruim, e oferecer uma solução, ou mesmo até a inviabilidade do projeto, da forma que ele se encontra, podendo ser superado se for feito isso. Isso é o nível de maturidade que a gente busca em projetos desta natureza. O master plan de entrega, e agora a gente vai começar a usar os nomes técnicos, não é mais projeto, né? Não é mais relatório, resumo, é um master plan, que ele exige alguns parâmetros oficiais. Primeira parte, relatório técnico, 5 a 8 páginas de análise profunda e estruturada. É aquele relatório que vocês fizeram, né? É o teu master plan. É só ele? Não. Eu vou ter lá um pitch executivo. O que é um pitch executivo? Pode ser na forma de slide, pode ser na forma de filme. Vocês vão usar a estratégia que vocês quiserem. Posso botar drone, posso captar imagem, fazer vários recortes e fazer uma montagem. É a forma com a qual você vai apresentar executivamente o teu projeto. Lógico, né, gente? Baseado no relatório. Defesa oral, 15 minutos de apresentação, mais 10 minutos de arguição técnica pela banca. Então, como vocês estivessem apresentando a autoridade portuária, ou vocês estivessem apresentando a um grupo de investidores, a um cliente, vocês vão fazer a exposição e vão estar pronto para responder as indagações dele. Por que o valor é esse? Qual a alternativa que você acha viável? Por que você acha que não é viável? Normalmente são essas perguntas que são feitas. Diferencial obrigatório. Inclusão de no mínimo 3 fontes externas atualizadas de 2005 a 2026, com dados reais e visão crítica, além do material de aula. Então vocês vão notar que tudo que a gente vem ministrando durante o semestre, vocês vão aproveitar para o trabalho. Está tudo lá detalhado. Eu vou trabalhar no nível de aprofundamento maior ou não. Então, fazer aquele fluxograma inicial baseado nos dados depois da leitura é algo interessante para organizar as ideias de vocês. Ok? O blueprint do pitch, né? O roteiro sugerido, né? Capa, título forte, expansão, o risco sistêmico, contexto, o limite estrutural de Santos, o STS-10, o terceiro, como escopo, CAPEX e dados técnicos, o quarto, paradigma, mudança de terminal para sistema, o quinto, mercado de concentração versus entrada de novos players, sexto, logística, risco de gargalos nos acessos do FIPS e do canal. Posso também colocar do rodoviário, né? Aí eu coloquei o ferroviário e o marítimo, mas eu devo colocar também o rodoviário. Porto cidade, a cidade como risco operacional real, sustentabilidade econômica verde como precificação, não apenas como custo, porque isso vai gerar preço. Se eu tenho investimento, eu vou ter que cobrar esse investimento de alguma forma para poder amortizar os investimentos que eu fiz. Então, o que é o blueprint, gente? Aí eu estou dando uma ideia para vocês, para quem for trabalhar com slide,
para quem for trabalhar com cena, e aí vocês criam com cena, slide e Google Maps, dá para fazer altas coisas legais. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar alguns modelos interessantes de outros blueprints que foram apresentados no mercado. Eu fiz esse aí mais e coloquei inclusive uma ordem de slides no final do PDF. Gente, aquilo é uma trilha, não é um trilho. Você ajusta, faz, é apenas uma dica, mas você faz da forma que vocês quiserem. Usem a criatividade. O que a gente está fazendo aqui é venda, gente. Vocês estão vendendo um negócio, vocês estão vendendo o conhecimento que vocês adquiriram. Pode ser, você pode economizar, se você acertar a mão, você pode economizar milhões para o cliente, de fazer um mau negócio, ou fazer um investimento sem uma condição mínima. Blueprint sugerido parte 2, 9, tecnologias e impactos do OPS, do MRV e do ITS, 10, riscos de mapeamento regulatório financeiro e ambiental, 11, o conflito crítico à matriz dos trade-offs, é o que começa a ficar mais interessante, tá? 12, a proposta também é crítica de vocês, o modelo do leilão e operação defendido sem rodeios. 13, justificativa é crítica à argumentação lógica dessa escolha. 14, o impacto é o legado competitivo e urbano a longo prazo. O que vocês esperam se o projeto for adotado da maneira que vocês recomendaram, a curto, médio e longo prazo. Conclusão, a decisão final sobre o futuro de Santos, do porto, da cidade e do investimento propriamente dito. Então são 4 pessoas, gente. É legal dividir a equipe para que cada um tenha uma missão, como é um comitê mesmo. Então eu tenho o jurídico, eu tenho o operacional, eu tenho que só vai cuidar das vias de acesso, da logística de chegada rodoviária, ferroviária e marítima, o outro somente da parte dos equipamentos, e aí eu vou fazer a melhor forma que eu... Matriz de avaliação da banca, Como é que funciona a avaliação? Profundidade técnica, comunicação, integração sistêmica, análise crítica e qualidade da proposta. Profundidade técnica, 25%, domínio absoluto dos conceitos e do projeto. Integração sistêmica, 20%, capacidade conectada, logística, regulação e ESG. Análise crítica, 20%, identificação de articulação de conflitos e trade-offs. Qualidade da proposta, clareza, viabilidade e coerência do modelo sugerido e comunicação, estrutura visual, oratória e clareza executiva do pitch. Essa é a avaliação que eu criei, mas normalmente não é assim que funciona, mas normalmente eu tenho uma avaliação muito parecida de quem está fazendo análise do projeto. Eles mudam algumas coisas para poder fazer um escalonamento, até para quê? Para comparar o teu projeto com o de outro cliente, de outro fornecedor que vai estar apresentando a mesma análise. Tudo bem? Regras do jogo, postura, comunicação executiva. O que evitar? Não seja um relator. Aí são dicas, tá? O que buscar? Seja um estrategista. Isso a gente falou muito. Tudo é estratégia de aplicação. Leva vantagem quem detalhar ao máximo, ele vai ter mais informações e vai ter mais variáveis para trabalhar. Quanto mais geralzão for, eu perco muitas tomadas de decisão que estariam nas entrelinhas. Produzir slides com excesso de texto, criar conexão visual e lógica entre as ideias, trabalhar um pouco a imagem e fazer a interpretação da imagem com aquilo que você deseja. Quando a gente trabalha slide com muito texto, gente, isso só funciona quando você quer deixar material de estudo. Então, numa aula, a única forma, se eu não, ou eu coloco o texto no slide, eu tenho que criar um subproduto. Trabalho com temas, então a gente usa um slide mais denso. Vai ficar de consulta. Do contrário, eu trabalho ali colocando uma imagem para me lembrar, tenho lá o meu resuminho e eu vou fazendo a minha dissertação.
Realizar a leitura mecânica de slides durante a defesa. Manter um posicionamento firme, direto e argumentativo. Apenas descrever os problemas sem propor análises e soluções. É o que eu venho falando para vocês desde a primeira aula, né? Se eu analisei, identifiquei o problema, eu tenho que trazer uma solução. Ou pelo menos uma recomendação. Apenas descrever o problema sem propor análises e soluções. Tratar o trabalho como um mero resumo escolar. Não, né, gente? Vocês estão em outro nível. Demonstrar clareza executiva e síntese sobre pressão. Isso talvez seja o mais importante. Quando você tem um grande cliente, a gente vai ter bastante tempo para desenvolver o trabalho, são 4, né? Mas o interessante é que todos, primeiro, façam o levantamento do referencial teórico, leiam os artigos, leiam as notícias que estão falando, as problemáticas, né? Os documentos iniciais que eu mandei para vocês do próprio leilão, entendam todos o problema e aí cada um sai para fazer a sua missão, porque todo mundo vai ter a concepção do que vai estar trabalhando e pode ajudar, inclusive, o colega no desenvolvimento da parte dele, ok? Teste definitivo do semestre. O STS-10 não é apenas um terminal, é o maior teste de como infraestrutura, mercado e sustentabilidade se encontram no mundo real. Pensem como gestores, reguladores e investidores. Reúnam seus comitês e preparem a estratégia de vocês. Deixei várias referências que podem ser interessantes para vocês. Essas aqui são as últimas, as mais recentes, mas se vocês pesquisarem lá em tempo real, vocês vão encontrar coisas mais interessantes também. Tá? Meu LinkedIn tem vários artigos que eu escrevo sobre isso, inclusive escrevi um atualizado agora do STS-10, eu mandei para vocês já, tá? E o e-book do CBAM, para quem quiser entender qual é o impacto dessas políticas da União Europeia, em uma das políticas da União Europeia, né? Também eu já entreguei esse e-book para vocês, mas é só bater aqui também vai encontrar, tá? Pode ajudar vocês também na formação do conhecimento. Dúvidas, perguntas? Então, a nossa P2, ela está prevista para início de junho. É isso? Deixa eu ver aqui, acho que é a primeira semana de junho. Não é isso? Primeira ou segunda semana de junho? Acho que é a segunda semana de junho. Tá? Então, na primeira semana, se no final de maio, na última semana de maio, alguém já tiver com o trabalho estruturado, a gente pode fazer uma sessão só de dúvidas e na outra a gente já começa as apresentações. Então seria dia 11 de julho. Vamos colocar dia 11 de julho, fechado assim, tá bom? Beleza. Vamos dar uma olhada agora rapidinho, né? O segundo material que eu disponibilizei para vocês da nossa atividade. O que eu fiz aí, gente? Eu detalhei a nossa atividade para facilitar, para não ter que ficar buscando no slide. O slide é a apresentação geral do projeto. Tema central, mega terminal S10 no Porto Santos, competitividade, regulação, sustentabilidade e decisão estratégica em ambiente de incerteza. Formato da atividade, trabalho em grupo de 4 alunos, apresentação de 10 a 15 slides, relatório técnico de 5 a 8 páginas, 15 minutos de oral, de apresentação oral, mais 10 minutos de arguição. Essa quantidade pode limite? Não. Gente, tudo dentro do tempo. Lembrando que se eu colocar slide demais, eu estouro o tempo. Tá? É chato, né? Quando eu vou fazer uma apresentação, lógico que uma apresentação desse porte para uma empresa é no mínimo aí 40 minutos. 50 minutos, mas não pode estourar mais que isso também, senão fica cansativo, né? Situação, problema, base do caso. O Porto Santos consolidou-se como o principal hub logístico da América Latina, com elevada eficiência
operacional, crescimento consistente e forte inserção no comércio internacional. Entretanto, este modelo atinge seus limites. A expansão da demanda por containers, o aumento do porte de navio, a pressão por redução de custos logísticos e a intensificação de competição internacional tornam-se inevitáveis a implantação de um novo megaterminal. Nesse contexto, surge o projeto STS-10, concebido como o maior terminal de contêineres do Brasil. Contudo, diferentemente dos projetos tradicionais, o STS-10 não é apenas um problema de engenharia ou capacidade. Ele é um problema muito mais, digamos assim, profundo. Ele se encontra no centro de um ambiente complexo, marcado por disputas concorrenciais entre operadores e armadores, restrições e recomendações do Tribunal de Contas, incerteza regulatória e risco de judicialização, pressão urbana e socioambiental na região da Alemoa, exigências internacionais de descarbonização. Aí eu tenho a política de carbono da União Europeia, a política de combustíveis e descarbonização, né? E o carbono transfronteiriço. Estruturação do mercado brasileiro de carbono, né? O SBCE, né? O Sistema Brasileiro de Crédito de Carbono e Emissões. A necessidade de investimentos elevados, CAPEX, e acesso aos financiamentos. Além disso, a competitividade terminal dependerá da integração entre canal de acesso e dragagem, está lá no edital, ferrovias, FIP, está no edital, sistema viário e urbano, tecnologias de descarbonização, OPS, eletrificação e MRV. Vocês vão achar várias notícias, por exemplo, na tribuna, né, que fala lá quais são as necessidades objetivas do contrato. Então, fazer uma parte da ferrovia fazendo integração, né, fazer a recomposição do terminal e o aprofundamento do canal. Então, notem que algumas coisas, prestem atenção, não dependem do terminal, dependem de agentes externos. Isso tem que ser identificado. Diante desse cenário, não há uma solução única. Eu vou ter que fazer uma solução, né, mas o modelo adotado poderá maximizar a eficiência ou gerar concentração no mercado, ou ampliar conflitos urbanos, ou elevar custos operacionais futuros, ou reduzir competitividade internacional. Notem que eu já estou deixando meio mastigado que vocês vão ter que observar na análise de vocês. Desafios dos grupos. Cada grupo deverá assumir o papel do comitê estratégico de decisão, ou seja, um vai ter que ser o líder do grupo. Vocês sorteiam entre vocês decidem. É o que vai coordenar todas as ações e é o que vai ter a visão ampla sobre o projeto. Ele pode não saber detalhadamente, mas ele vai ter a visão sobre todos que estão trabalhando com a equipe. Tá? Desafios, né? Cada grupo deverá assumir o papel de um comitê estratégico de decisão, responsável por elaborar uma recomendação técnica sobre o modelo ideal de implantação do STS-10. A proposta de vocês é essa. A análise deve responder a seguinte questão central: qual deve ser o modelo de implantação e operação do ST10 para garantir a competitividade de longo prazo ao Porto de Santos, conciliando eficiência, sustentabilidade, regulação e viabilidade econômica. Estrutura obrigatória da análise. Diagnóstico do problema, base técnica. Caracterização do ST10 como megaterminal, papel estratégico do sistema portuário brasileiro, limites atuais do Porto de Santos. Então eu vou começar a fazer o meu levantamento. Análise de competitividade de mercado, impacto do STS-10 na concorrência portuária, riscos de concentração do mercado, integração vertical com armadores, posicionamento internacional do Porto de Santos. 3. Infraestrutura e logística integrada, canal de acessos e dragagem, integração com a FIPS, com a ferrovia, capacidade dos acessos terrestres e riscos de gargalos logísticos. 4.
Sustentabilidade como variável econômica, conceito de infraestrutura sistema, conceito de custo e capital ambiental, impactos do mercado de carbono europeu, do mercado de combustível marítimo por emissões de carbono, CBAM e o mercado brasileiro de carbono também, nova política brasileira de carbono. Papel do onshore power supply, da eletrificação dos pátios e do monitoramento, repórter e verificação. Como é que eu vou fazer os acompanhamentos? Qual vai ser o papel deles no projeto? Interface porto-cidade, impactos urbanos na região da Lemoa, tráfego, emissões, alagamentos e conflitos sociais, propostas de mitigação, ITS, que é a Organização do Transporte, SUDS, que é a drenagem sustentável, pátios reguladores, governança com a comunidade. Riscos estratégicos do projeto. O que eu tenho que identificar? Riscos regulatórios, riscos concorrenciais, riscos ambientais, financeiros e operacionais. Se seguir isso aí, já está bom. Se conseguir aprofundar, melhor ainda, né? 7. Proposta do grupo. A parte mais importante. E vocês só vão conseguir depois que vocês fizerem o raio-x completo da ação. O grupo deve apresentar uma proposta clara e justificada. Modelo de leilão ou estrutura de entrada dos players, dos participantes, grau de abertura e armadores, se eu vou permitir ou não que os armadores participem, estratégia de descarbonização, prioridade de investimento, o que eu vou começar a fazer primeiro dentro do projeto, medidas de mitigação urbana, o que eu vou fazer para resolver ou minimizar o problema urbano que eu vou estar ampliando, estratégias para financiamento e atração de capital. Como é que eu vou buscar dinheiro no mercado para me ajudar a fazer essa expansão? Vou usar bancos internacionais, bancos nacionais, né? BID, Banco de Desenvolvimento, Banco Mundial, BNDES. Aqui não há resposta certa, há qualidade da argumentação. Volto a falar, ninguém quer que vocês façam o trabalho da NASA, mas que sejam coerentes nas colocações de vocês em relação ao que vocês realmente identificaram, gente. Diferencial obrigatório. Cada grupo deverá incorporar pelo menos 3 fontes atualizadas, além do material fornecido. Então, as que eu já dei, não. Procurem coisas novas. Dados reais ou evidências recentes, visão crítica própria. E colocar o ponto de vista de vocês como moradores de Santos, inclusive, né? Critérios de avaliação, eu coloquei lá, profundidade técnica, integração entre áreas, análise crítica, qualidade da proposta e comunicação e clareza. Fiz a sugestão para vocês, né? Como orientações finais aqui. Este não é um trabalho de resumo, é um exercício de decisão, tomem cuidado com isso. Vocês devem demonstrar que conseguem pensar como gestores portuários, como reguladores, como investidores e como estrategistas. Evitem excesso de texto, leitura de slide, descrição sem análise. Busquem conexão entre ideias, clareza e posicionamento. O STS-10 não é apenas um terminal, é um teste de como infraestrutura, mercado e sustentabilidade se encontram no mundo real. E para ajudar vocês, eu coloquei aqui, ó, tá? Modelo de slide sugerido. Se aplicar esse, prof? Não, gente. Misture slide com recorte, criem o que vocês acharem legais. Ainda mais com a IA, hoje dá para fazer muita coisa legal, né? Pesquisem outros PITs que foram apresentados pelo mundo afora, vocês vão encontrar. Façam uma pesquisa em inglês, em holandês, em belga, né? Francês, e vocês vão encontrar coisas legais. Então, uma capa, título forte ajuda a posicionar o grupo, tipo STS-10, expansão necessária ou risco sistêmico. Contexto do problema, slide 2, breve apresentação do porto, crescimento e relevância, introdução ao STS-10. Uma frase interessante que eu sugeri, mas vocês podem trabalhar com qualquer uma.
o porto é eficiente, mas enfrenta limites estruturais, o ST10 surge como solução ou como novo problema. Eu preciso, isso só dá para fazer depois que eu fizer toda a minha análise, ok? Eu posso adaptar essa frase, fazer diferente, mas esse é um slide que eu posso trabalhar com um pouquinho de imagem, com dados de imagem, né? Fazer um infográfico aí, por exemplo. Né? 3. O que é o ST10, né? STS10, localização, tipo, capacidade projetada e investimento estimado. Bom, aí vocês vão mostrar que vocês fizeram a pesquisa a fundo, vocês dominam o problema. Né? A mudança de paradigma. Gente, nunca façam crítica que não esteja amparado. Toda vez que você fizer uma crítica do projeto, você tem que falar, ó, isso é por causa disso, disso e disso. Sempre justificando por que você está falando aquilo e onde você encontrou a resposta para aquela problemática. Tá? 4. Mudança de paradigma, que entra o diferencial da análise, de terminal para infraestrutura sistêmica, né? GSD para variável econômica, de expansão para decisão e estratégia complexa. Esse slide mostra a maturidade da equipe aí do grupo. Slide 5, competitividade e mercado. O impacto do STS-10 no mercado portuário, concentração versus entrada de novos players, de novos agentes, papel dos armadores, se eles entrarem na integração vertical, quais seriam os riscos ou benefícios, porque uns, vocês vão, na pesquisa, vocês vão identificar que uns apoiam a entrada dos armadores por eles terem mais experiência, domínio de operação de terminal, ter a frota, e outros falam que não, porque verticalizaria, retiraria o potencial de ação de outros players. Os preços poderiam subir de forma expressiva. Fale com tensão, né? Mais eficiência ou mais concentração. Definir o que eu quero. 6. Infraestrutura e logística, canal de acesso, dragagem e profundidade, ferrovia FIPS, acessos rodoviários, capacidade sistêmica. Sem sincronização, o ganho de escala vira gargalo. Então aí que eu vou apontar, né, dentro das vias em análise, o que atualmente se encontra e qual o risco disso ser ampliado se não for feito alguma coisa. Porto Cidade, região da Alemoa, impactos urbanos no tráfego, nas emissões, nos alagamentos, nos riscos sociais e políticos. O diferencial que tem que ser observado para vocês é tratar a cidade como risco operacional, porque a cidade, tanto a cidade pode atrapalhar o porto, como o porto pode atrapalhar a cidade. Sustentabilidade como economia, o slide 8. Aqui entra o coração daquele artigo que eu, né, no seu artigo, da escrita do relatório de vocês. Né? Custo de capital ambiental, pressões internacionais baseadas nos sistemas internacionais e nacional. Sustentabilidade não é custo, é precificação. E tem que ser analisada a sua viabilidade econômica. E como eu vou fazer isso acontecer? Slide 9. Soluções tecnológicas, onshore power supply, eletrificação, MRV, IETS, SURS. Explicar brevemente o impacto econômico dessas soluções. Ou seja, não tendo como tendo. O que isso agregaria? Hoje nós sabemos que não temos essas soluções, como é que essas soluções poderiam ser implantadas e os benefícios que elas trariam. 10. Principais riscos. E aí eu vou organizar em bloco, fica mais fácil, né? Regulatórios, concorrenciais, ambientais, urbanos e financeiros. Foi identificado isso no projeto? Não foi? Posso fazer um breve comentário. O grande conflito, esse talvez seja o slide mais importante, vai apresentar aí os trade-offs: eficiência versus logística, escala versus impacto urbano, investimento versus risco regulatório, descarbonização versus capex investimento. Tudo que é positivo pode gerar algo negativo e eu vou ter que fazer essa análise
para descobrir até qual seria esse limite aceitável, né, para o negócio funcionar. 12. A proposta do grupo, direto e claro, modelo definido, principais decisões sobre estrutura de mercado, papel dos armadores, prioridade de investimentos e estratégias ambientais. Aí, sem rodeios, é o posicionamento da equipe de vocês. Não existe talvez. Se você fez a análise corretamente, você tem uma decisão para tomar de forma ajustada. Tomei a decisão, eu vou apenas justificá-la. Por que essa proposta é melhor? Quais problemas ela vai resolver, que você já identificou no trabalho, e quais riscos ela reduz. É argumentação e não descrição. Você vai argumentar, porque isso é melhor. Ok? 14. O impacto esperado, competitividade internacional, eficiência logística, sustentabilidade, cidade. É a visão de longo prazo de vocês. Pode ser feito de curto, médio e longo prazo? Pode. Mas se o trabalho estiver bem estruturado, você pode só apresentar a de longo prazo, porque é um mega terminal. Provavelmente, as ações de curto prazo seriam quase que irrelevantes dentro do todo, né? As de médio, talvez, mais aceitas. E o slide 15, né, fecha com uma ideia forte, é a conclusão. O ST10 não é mais um terminal, é uma decisão sobre o futuro do Porto de Santos. Vocês pegam uma frase, pode colocar aí um pequeno texto, uma observação do grupo, a análise é de vocês. Essa é a nossa proposta de atividade para a gente fechar as nossas duas matérias: competitividade e infraestrutura e desenvolvimento sustentável portuário, né? Com chave de ouro. Tudo bem? Dúvidas, perguntas, curiosidades? Agora que são elas. O que vocês acharam? É um desafio. Bem complexo. É bem complexo. É um desafio. Mas eu tenho muita fé que vocês vão arrebentar. Vocês já fizeram isso, gente, numa escala menor, né? Analisando dois portos, de certa forma, o trabalho tecnicamente seria maior, porque você tem diversidade nessas análises. Aqui nós estamos fazendo um recorte metodológico, trabalhando especificamente com o terminal. A nossa ideia é que a gente consiga ainda, antes da finalização do trabalho, fazer aquela aula externa com alguns professores lá no Monte Serra, para a gente reforçar, tirar foto, né? Observar novas ideias, coisas que vocês podem ter perdido. Então, tentem estruturar, pelo menos entender o problema, o referencial máximo possível, todos conhecerem o assunto a fundo, para quando vocês forem para uma aula externa, vocês saibam o que perguntar, para facilitar muito a vida de vocês. Não só para mim, mas para os outros professores que vão estar. Mas eu acho que vai ser um negócio assim fantástico, vai ser uma experiência única. Esse trabalho evoluiu muito para chegar nesse nível que a gente está apresentando para vocês hoje. Ele começou engatinhando, era algo no primeiro semestre, começou no primeiro semestre do ano passado de uma forma mais branda, no segundo semestre ele tomou mais encorpamento, agora vocês já estão no nível de maturidade que vocês já conseguem desenvolver de forma pontual. Pode perguntar. Então, a ideia é apresentar aqui. Se nós tivermos aí trabalhos que se destaquem, a gente pode fazer apresentações externas da ideia de vocês. Ou aí a gente vê no CENEP, vê na autoridade portuária, ou mesmo no auditório aí para as minhas outras turmas, a gente pode fazer um convite para o pessoal estar, né? Então, sim, bem mesmo. No trabalho, a parte do relatório, você deu dois nomes, uma você de relatório, outra você de artigo. Artigo? Não, artigo é os artigos de apoio que eu enviei para vocês. É aqueles artigos que eu enviei primeiramente. Tudo bem? Mais perguntas? Gente, é isso aí. O material já foi enviado em PDF, já foi enviado os dois materiais, foi enviado um zip com todos os originais do
do edital inicial, esses editais modificaram, eu coloquei nas referências, mas vocês podem buscar coisas novas, ver o que a ANTAC está falando, as últimas decisões, como é que está a balança, né? Qual a expectativa e desenvolver o projeto de vocês. Eu acho que vai ser nota 10. O relatório pode passar de 20 páginas? Pode. Não pode ter 30 páginas, mas a ideia, eu coloquei uma síntese, né, médio. Lógico que um relatório dessa magnitude, para um projeto desse, ele vai dar muito mais que isso. Mas o que a gente tem que ter em mente é que vocês trabalhem com racionalidade, com pontos objetivos. Pode passar um pouquinho, não tem problema. Mas a ideia é que vocês utilizem a linguagem a mais objetiva possível, para não perder tempo. Pontual. Pergunta, resposta, desenvolvimento.